Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir vestibular da SPSEX 2022, prova de Física, questão 22, e essa daí diz o seguinte: as máquinas térmicas operam em ciclos entre duas fontes de calor e realizam um trabalho. Com relação a essas máquinas, podemos afirmar que... Bem, então aquele tipo de questão que põe afirmações aí para você dizer o que é falso e o que é verdadeiro, né? Vamos já deixar anotadinho aqui as coisas básicas, né? Você cede uma determinada quantidade de calor para uma máquina térmica, ela pode te responder com trabalho ou com variação de energia interna. Então, deixar as leis da termodinâmica aqui mais ou menos engatilhadas. Basicamente, você tem aqui, deixa eu colocar vermelho para fonte quente. Você tem uma fonte quente aqui. Você tem aqui uma máquina térmica e você tem uma fonte fria aqui. Legal? Então, essa fonte quente vai ceder calor para a máquina. Então, você tem uma determinada quantidade de calor. Essa quantidade de calor pode ser traduzida em trabalho, que é justamente o que você quer ter isso aí. E outra quantidade de calor, vamos chamar aqui de Q1, Q2. Vou usar a cor azul aqui para fonte fria. Outra quantidade de calor é desperdiçada na fonte fria. Então, o que vem a ser o rendimento? O rendimento é a relação da quantidade de calor que você colocou aqui, ó, Q1, no começo da conversa, subtrai da quantidade de calor que você desperdiça e pensa em termos da proporção, né? Normalmente isso vai estar em termos percentuais do calor que você colocou ali para começo de conversa. Então, o papão geral tá aí. Quando chegar em ciclo de Carnot, vou mostrar uma anotação que eu já deixei pronta aqui para vocês, porque ciclo de Carnot, honestamente, eu não lembrava, eu tive que dar uma pesquisada, legal? Então, vamos lá. Para ver rendimento, trabalho realizado por elas deve ser maior do que a quantidade de calor cedida à fonte fria. Repara que não tem assim, para ter melhor rendimento, né? Não fala isso, para ter rendimento. E rendimento, para que exista, basta que Q1 seja maior do que Q2. Então, a letra A tá fora. Legal? Letra B. Todas têm o mesmo rendimento máximo se operarem de acordo com o ciclo de Carnot. Bem, ciclo de Carnot, como eu falei para vocês, como eu não lembrava totalmente, dei uma pesquisada aí, lembrei, né? Esse texto aqui. Peguei um Memorex do Mundo de Educação, uol.com.br, né? Tá. Querendo fazer rápido aí, poderia ter puxado dos livros que eu tenho antigos aqui do Ramalho, né? O que acontece no ciclo de Carnot? Você tem aqui uma isotérmia, que eu coloquei em vermelho, da fonte quente, então ela está mais alta, né? Temperatura mais alta, e uma isotérmia aqui do azul. Então você vai ter duas transformações isotérmicas, uma para cá e uma para cá, ó, que eu coloquei em marrom e em verde, né? A ideia seria que tivesse aqui coincidindo aqui bonitinho, mas eu separei um pouco para vocês poderem enxergar. Legal? Então, você vai ter duas transformações isotérmicas. Uma é uma expansão, né? Aqui vai estar acontecendo o trabalho, né? E a outra é a compressão. Elas vão trabalhar nessas isotermas. E as outras duas transformações, elas têm que evitar que se troque calor com o ambiente. Então, elas vão ser adiabáticas. Então, a expansão, que começou como isotérmica, ela vai continuar como adiabática. E a compressão, que começou como isotérmica, ela vai terminar de maneira adiabática, fazendo esse ciclo aqui. Então, a área do ciclo, melhor dizendo, até porque isso aqui está longe de ser um círculo, né? A área do círculo vai te dar, do ciclo vai te dar o trabalho aí, né? Porque você está num gráfico pressão, volume e variação de pressão multiplicado pelo volume que você vai ter justamente o trabalho, né? Repara aí
Na verdade, todo mundo é variável, por isso que a gente tem que trabalhar com gráfico. E o ciclo de Carnot, ele vai te dar o rendimento máximo, no qual você vai trabalhar com 1, né, os 100%, menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, né? Então, é o melhor ciclo que você pode ter numa máquina térmica, beleza? E o que diz aqui? Todas têm o mesmo rendimento máximo se operarem com o ciclo de Carnot. Mentira, porque vai depender das temperaturas da fonte fria e da temperatura da fonte quente. Legal? Então, letra B também está fora. Na letra C diz, mesmo rendimento máximo, mesmo com rendimento máximo, o calor que elas recebem na fonte quente não pode ser totalmente convertido em trabalho. Isso daqui é lei da termodinâmica, né? Vamos marcar a letra C, já deixa aí engatilhado, porque é justamente o que a gente diz aqui, ó. Parte do calor vai se transformar em trabalho e parte do calor vai aquecer alguma coisa, né? Quando você liga um motor à explosão, por exemplo, ele vai esquentar. Não tem como fugir disso. Lei básica da termodinâmica. Seu rendimento é máximo possível quando o calor recebido da fonte quente for máximo. Não necessariamente, né? Você vai depender também do calor desperdiçado pela fonte fria. Na letra S, seu rendimento é máximo possível quando as temperaturas da fonte quente e da fonte fria são iguais. Bem, se você igualar aqui, 1 dividido por 1 é 1, 1 menos 1 é 0. Então é justamente o contrário. Você vai ter que ter uma diferença considerável dessas temperaturas. Marca a letra C de cachorro louco, como já dito, e não se fala mais disso. Bem, meus caros, para lembrar vocês sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa um like aí para fortalecer o trabalho do velho, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.